O sol do meio-dia caía impiedoso sobre a vila de Santa Luzia, no sertão nordestino, quando os gritos dilacerantes de Ana Cláudia Silva estraçalharam a tranquilidade daquela terça-feira. Os vizinhos da Rua do Comércio espreitaram pelas janelas. Alguns saíram para as calçadas, mas ninguém se atreveu a intervir. Por quê? O que poderia ter acontecido para que uma mulher gritasse daquele jeito e todos, sem exceção, virassem as costas? Marcos Vinícius Mendes, de 35 anos, tinha sua esposa de joelhos no meio da rua, bem em frente à casa de número 73. Na mão direita, ele segurava o seu cinto de couro preto, o mesmo que usava para ir trabalhar na usina de cana. Eu te disse para não sair sem a minha permissão. Ele gritava com a voz rouca pelo álcool que consumira desde cedo. Você é uma desobediente, igualzinha a uma pirralha. Ana Cláudia, de 28 anos, usava o seu vestido florido de domingo, o único bonito que tinha. Suas lágrimas escorriam pelo asfalto quente, enquanto ela tentava cobrir o rosto com as mãos trêmulas. Marcos, por favor, as crianças estão nos vendo. Ela suplicava com a voz embargada, apontando para a Via Lemenela, onde seus 2 filhos pequenos, Sofia, de 6 anos, e João Pedro, de 4, assistiam à cena com terror lá de dentro da casa. O primeiro golpe do cinto soou como um trovão. A correia atingiu as costas de Ana Cláudia, que se curvou de dor, mas não gritou. Ela havia aprendido que gritar só piorava as coisas. Dona Carminha, a vizinha da frente, se benzeu da porta, mas não se aproximou. Seu Roberto, o dono do bar da esquina, balançou a cabeça e continuou a varrer a calçada como se nada estivesse acontecendo. Os jovens dos Santos que moravam na casa ao lado fecharam a janela rapidamente. Você foi na casa da sua irmã sem me pedir permissão, esbravejou Marcos enquanto levantava o cinto novamente. Nesta casa, eu que mando, e você obedece. O segundo golpe foi mais forte. O golpe foi... Ana Cláudia cambaleou, mas conseguiu se manter de pé. Seus joelhos sangravam pelo contato com o asfalto áspero. O vestido florido agora tinha uma mancha de terra e um rasgo na manga. Eu só fui levar remédio para a Patrícia. Ela está doente, murmurou com dificuldade. Eu voltei antes do meio-dia, como sempre. A multidão de vizinhos havia crescido. Estavam ali a senhora Guadalupe, com suas 3 filhas adolescentes, o casal Rodrigues com o bebê no colo. Até os rapazes que trabalhavam na oficina mecânica da esquina haviam saído para ver o espetáculo. Todos olhavam. Ninguém agia. Marcos se aproximou ainda mais de sua esposa, agarrou o seu cabelo castanho com força e a forçou a olhar para ele. Você é minha, Ana Cláudia. Minha. E quando eu te disser para não sair, você não sai. Você me entendeu? Ela assentiu com a cabeça, sentindo-se como se fosse uma criança pequena sendo repreendida por seu pai, e não uma mulher adulta casada na igreja. O terceiro golpe nunca veio. Marcos guardou o cinto, ajeitou a camisa suada e entrou na casa batendo a porta com uma força que fez as janelas tremerem. Ana Cláudia ficou ali, de joelhos na rua, cercada pelos olhares de todos, mas completamente sozinha. Lentamente, ela se levantou, sacudiu a terra do vestido e caminhou em direção à sua casa com a cabeça baixa. Ninguém ofereceu ajuda. Ninguém perguntou se ela estava bem. Naquela noite, enquanto curava suas feridas com água fria no pequeno banheiro da casa, Ana Cláudia se olhou no espelho e não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de sonhos, agora estavam vazios, mas algo havia mudado. No mais profundo de seu coração, uma semente de determinação começava a germinar. Que decisão Ana Cláudia tomaria depois dessa humilhação pública? Os vizinhos continuariam a ser cúmplices silenciosos,
3 semanas haviam se passado desde aquela terça-feira de humilhação, e a vida na Rua do Comércio havia voltado à sua rotina aparentemente normal. Mas para Ana Cláudia Silva, cada dia havia se tornado uma prisão silenciosa. Marcos Vinícius chegava toda tarde da usina com o mesmo ritual: cerveja na mão, olhos injetados de sangue e aquele sorriso torto que ela havia aprendido a temer. As crianças corriam para se esconder no quarto quando ouviam os seus passos pesados na entrada. Ana Cláudia, onde está a minha comida? Ele gritava da sala, deixando cair o seu peso no sofá gasto que eles haviam comprado quando se casaram há 8 anos. Ela servia o arroz com feijão, a farofa e o ensopado de frango que ela havia preparado com as poucas moedas que ele lhe dava para o gasto, sempre em silêncio, sempre com o olhar baixo. Os vizinhos da vila de Santa Luzia haviam desenvolvido uma estranha amnésia coletiva. Quando se cruzavam com Ana Cláudia no mercadinho da esquina ou na padaria do seu Zé, eles a cumprimentavam com uma cortesia forçada, mas rapidamente desviavam o olhar, como se ela tivesse a vergonha daquele dia gravada na testa. Dona Carminha, que antes a convidava para tomar café à tarde, agora fingia estar muito ocupada com suas plantas toda vez que Ana Cláudia passava por sua casa. Os jovens dos Santos já não lhe davam bom dia. Até mesmo seu Roberto, o bondoso dono do bar que sempre dava um doce extra para os seus filhos, agora a atendia com uma frieza profissional. Uma tarde de quinta-feira, enquanto lavava a roupa no pequeno quintal dos fundos, Ana Cláudia ouviu a conversa de suas vizinhas através da parede fina que separava sua casa da família de Dona Márcia. Coitadinha da Ana Cláudia, sussurrava a senhora Márcia. Mas uma mulher tem que saber o seu lugar, você não acha, comadre? Ai sim, respondia outra voz que Ana Cláudia reconheceu como a de Dona Patrícia do número 69. Sobre a princesa valente que salvava o seu reino, Ana Cláudia se sentou na pequena e sombria cozinha. Marcos roncava no sofá, com a televisão ligada, transmitindo uma novela da meia-noite. Ela abriu a gaveta onde guardava os poucos documentos importantes da família e tirou uma folha amassada. Era uma carta que ela havia recebido 6 meses antes de sua prima Letícia, que morava em São Paulo. Querida prima, dizia a carta com letra cursiva, aqui na capital há muito trabalho para mulheres como você, que sabem costurar e cozinhar. Na fábrica onde eu trabalho, eles precisam de pessoas responsáveis. Se algum dia você decidir mudar de ares, aqui você tem um lugar para ficar. Ana Cláudia havia guardado aquela carta como quem guarda um tesouro secreto. Agora, ela a lia repetidas vezes sob a luz fraca da lâmpada da cozinha. Pela primeira vez em 3 semanas, algo parecido com a chama brilhou em seus olhos cansados, mas ela também sentia medo. Um medo que nascia em seu estômago e subia até a sua garganta. Como ir? Com que dinheiro? E as crianças? E se Marcos a encontrasse? Ela guardou a carta novamente na gaveta, mas desta vez a colocou na frente, onde pudesse vê-la toda vez que ela abrisse. Lá fora, a vila de Santa Luzia dormia tranquilamente, sem saber que na casa de número 73 da Rua do Comércio, uma mulher começava a planejar sua fuga.
O plano começou a se formar em uma manhã de domingo, quando Ana Cláudia fingiu ir à missa das 7 na paróquia de São Judas, mas na verdade se dirigiu ao centro da cidade para vender as poucas joias que lhe restavam de sua mãe. Em uma pequena casa de penhores na Rua da Liberdade, um homem idoso com óculos grossos lhe ofereceu R$ 800 pelo anel de prata com granada que havia pertencido à sua avó, os brincos de ouro que ela recebeu em seus 15 anos e a corrente fina que Marcos havia lhe dado durante o namoro, quando ele ainda era terno e prometia cuidar dela para sempre. "Você tem certeza, moça?" perguntou o senhor da casa de penhores, notando as mãos trêmulas de Ana Cláudia. "Depois que você assinar, não tem mais volta por 30 dias. "Tenho certeza", ela respondeu com uma firmeza que nem ela mesma sabia que possuía. Durante as 3 semanas seguintes, Ana Cláudia desenvolveu uma rotina perfeita de enganos. Nas terças e quintas-feiras, quando Marcos trabalhava em turno duplo na usina e não voltava até às 23 horas, ela deixava Sofia e João Pedro com sua vizinha mais próxima, Dona Jacira, uma viúva de 60 anos que morava sozinha e sempre havia mostrado carinho genuíno pelas crianças. "Eu só preciso ir ao médico, Dona Jacira." Ana Cláudia mentia. "É uma consulta de mulheres, a senhora sabe." Na verdade, ela usava aquelas horas preciosas para trabalhar como costureira em uma pequena oficina clandestina que havia encontrado na região do centro. O dono, seu Aureliano, era um homem discreto que pagava em dinheiro e não fazia perguntas. Ana Cláudia costurava blusas, remendava calças e bordava toalhas de mesa por R$ 20 a peça. Seus dedos, acostumados apenas às tarefas domésticas, a princípio sangravam com as agulhas e tinham cãibras pelas horas de trabalho intenso. Mas cada real que ela ganhava era um passo a mais em direção à liberdade. Ela o guardava em uma lata de café vazia que enterrou atrás do pé de goiaba no quintal dos fundos, embrulhada em sacos plásticos para protegê-la da umidade. Paralelamente, ela começou a implementar mudanças sutis, mas significativas em sua casa. Ela começou a cozinhar porções menores, dizendo a Marcos que os preços haviam subido e o dinheiro não era suficiente. Ela vendeu discretamente algumas coisas: o ferro de passar roupa velho que ela não usava mais, alguns pratos de porcelana que haviam sido presente de casamento, até mesmo os sapatos de salto alto que ela não usava há anos. "Onde estão os meus cigarros?" Marcos perguntou uma noite procurando na mesa da sala. "Acabaram esta manhã." Ana Cláudia respondeu sem levantar os olhos de sua costura. "Não deu para comprar mais." Marcos resmungou irritado, mas não disse mais nada. Ele estava acostumado com Ana Cláudia resolvendo todos os problemas domésticos sem que ele tivesse que se preocupar com os detalhes. A transformação física de Ana Cláudia também era notável, embora ninguém parecesse perceber. Os dias de trabalho árduo na oficina haviam tonificado seus braços. Suas mãos, antes macias, agora tinham calos que falavam de determinação. Seus olhos, que haviam perdido o brilho depois da humilhação pública, agora tinham faíscas de algo que ela mesma não sabia como nomear. Uma tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus para voltar da oficina, ela se encontrou com Patrícia, sua irmã mais nova, no ponto do centro. "Ana Cláudia, você parece diferente." Patrícia observou estudando o rosto da irmã. "Mas não sei, mais esperta." "É que eu tenho tomado vitaminas." Ana Cláudia mentiu, ajeitando a bolsa onde ela levava a roupa que havia costurado naquele dia. "E o Marcos, como ele está?" Ana Cláudia sentiu uma pontada no estômago ao ouvir o nome do seu marido. "Igual de sempre, trabalhando muito." Patrícia a abraçou antes de subir no seu ônibus. "Você sabe que pode contar comigo para o que precisar, não sabe, irmã?" Naquela noite,
Ana Cláudia contou o dinheiro que havia juntado. R$ 1.200. Ainda não era suficiente para as passagens de ônibus para São Paulo, o aluguel do primeiro mês que sua prima Letícia lhe pediria, e os gastos dos primeiros dias enquanto ela conseguia um emprego estável. Ela precisava de pelo menos R$ 2.000 para ter segurança. Mas havia um problema ainda maior do que o dinheiro: as crianças. Sofia havia começado a fazer perguntas. Mamãe, por que o papai está sempre bravo com você? Por que os vizinhos nos olham de forma estranha quando nós saímos? Por que nós não vamos mais na casa da tia Patrícia? Ana Cláudia não sabia como responder sem destruir a inocência de sua filha de 6 anos, mas também não podia continuar mentindo indefinidamente. Uma madrugada, enquanto Marcos dormia profundamente depois de ter chegado bêbado, Ana Cláudia se ajoelhou ao lado da cama dos filhos e os observou dormir. Sofia tinha o cabelo bagunçado no travesseiro e abraçava sua boneca de pano. João Pedro chupava o seu polegar, um hábito que ele havia desenvolvido depois de testemunhar a surra na rua. Ela tinha o direito de separá-los do pai, mesmo que esse pai fosse violento. Ela tinha o direito de levá-los para uma vida incerta em uma cidade desconhecida. E se ela fracassasse? E se Marcos a encontrasse e a sua vingança fosse pior do que tudo o que eles haviam vivido até agora? As perguntas a atormentavam, mas cada vez que ela se lembrava do som do cinto cortando o ar antes de atingir suas costas, cada vez que ela revivia a humilhação de estar de joelhos em frente a todos os vizinhos, sua determinação se fortalecia. No dia seguinte, ela tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Que decisão seria essa? E o que faria Marcos quando descobrisse que sua família o havia abandonado? A decisão chegou como um raio em uma tarde tempestuosa de outubro. Ana Cláudia havia conseguido economizar R$ 1.800 quando Marcos chegou mais bêbado do que nunca, com os olhos injetados de sangue e um cheiro que misturava álcool barato com suor rançoso. Mas desta vez, ele não vinha sozinho. Ana Cláudia, ele gritou da entrada, fazendo com que as crianças corressem para se refugiar em seu quarto. Vem aqui, eu quero te apresentar aos meus amigos. Com ele entraram 3 homens que Ana Cláudia nunca havia visto. Damião, um cara gordo com camisa xadrez e bigode descuidado. Cláudio, magro e nervoso, com tatuagens nos antebraços. E o mais jovem, Daniel, que não devia ter mais de 25 anos, mas já tinha o olhar vazio de quem já viu violência demais. Olha só que mulher obediente eu tenho, Marcos se gabou, agarrando Ana Cláudia pelo braço com força suficiente para deixar marcas. Eu digo para ela pular e ela pergunta quão alto. Os homens riram com aquela risada áspera e desagradável que Ana Cláudia conhecia muito bem. Damião se sentou no sofá principal como se fosse o dono da casa. Cláudio acendeu um cigarro sem pedir permissão. E Daniel examinava cada objeto do lar com olhos calculistas. Traga-nos cervejas, Marcos ordenou. Já é hora do jantar para todos. Meus amigos vão ficar um pouco. Ana Cláudia obedeceu em silêncio. Mas quando ela foi para a cozinha e abriu a geladeira quase vazia, ela sentiu que o mundo desabava sobre ela. Ela só tinha 2 latas de cerveja, um pedaço pequeno de queijo, tortilhas do dia anterior e feijão. Não havia comida suficiente para 4 homens famintos. Marcos, ela sussurrou quando voltou com as cervejas. Eu não tenho comida suficiente. A bofetada veio tão rápida que Ana Cláudia não teve tempo de esquivá-la. O som ressoou na sala e os 3 convidados assobiaram em aprovação. Aí está, exclamou Damião batendo palmas. É assim que se controla uma mulher? Muito bem, Marcos. Eles não acreditam em mim quando eu conto, Marcos explicou para os seus amigos enquanto Ana Cláudia tocava sua bochecha ardente. Eles dizem que eu exagero
quando eu digo o quão obediente eu a deixei. Cláudio se aproximou de Ana Cláudia com um sorriso que a gelou. E se ela não encontrar comida suficiente, o que você faz, compadre? Eu a coloco em seu lugar. Marcos gritou, desabotoando o seu cinto. Como da última vez na rua, não é, Ana Cláudia? O terror se apoderou dela. Ela não ia permitir que a humilhassem em frente a esses estranhos, em sua própria casa, com seus filhos escondidos no quarto ao lado, ouvindo tudo. Por favor, Marcos, ela começou a dizer, mas ele já havia tirado o cinto completamente. Fique de joelhos, ele ordenou, para que os meus amigos vejam como se educa uma mulher. Foi nesse momento, com o cinto erguido no ar e os 3 homens rindo como hienas, que algo se quebrou definitivamente no interior de Ana Cláudia. Uma força que ela não sabia que possuía brotou do mais profundo de seu ser. Não, ela disse com uma voz clara e firme que surpreendeu até a ela mesma. Marcos ficou imóvel, com o cinto no alto. O que você disse? Eu disse que não. Ana Cláudia repetiu erguendo-se com uma dignidade que ela pensava ter perdido para sempre. Eu não vou me ajoelhar, não na minha casa, não em frente aos seus amigos, nunca mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 3 convidados trocaram olhares desconfortáveis. Marcos tremia de fúria, com as veias do pescoço marcadas. Você vai se arrepender disso, ele murmurou entre os dentes. Quando os meus amigos forem embora, eu vou. O que você vai fazer comigo? Ana Cláudia o interrompeu com uma bravura que a surpreendeu. Me bater de novo? Me humilhar? Você já fez isso tanto que já não me dói mais, Marcos. Você já não me assusta. Daniel, o mais jovem, se levantou desconfortável. Ei, compadre, é melhor a gente ir. Isso está ficando estranho. Não, Marcos gritou. Eles ficam até que essa mulher aprenda a respeitar. Mas Ana Cláudia já não estava ali mentalmente. Enquanto Marcos gritava e ameaçava, enquanto seus amigos murmuravam entre si, ela calculava. A lata de café com suas economias estava enterrada no quintal. Sua prima Letícia havia dito que a esperava quando ela quisesse. Os ônibus para São Paulo saíam a cada 2 horas da rodoviária da cidade. Naquela noite, depois que os 3 homens finalmente foram embora, levando consigo um Marcos que ameaçava acertar as contas amanhã, Ana Cláudia não dormiu nem um minuto. Ela ficou sentada na cozinha, planejando cada detalhe de sua fuga. Ao amanhecer, quando Marcos ainda dormia à bebedeira no sofá, ela acordou suavemente seus filhos. Sofia, João Pedro, ela sussurrou. Nós vamos jogar um jogo muito especial. Se chama A Viagem Secreta. Um jogo, mamãe? Perguntou Sofia, ainda sonolenta. Sim, meu amor. Mas ele tem regras muito importantes. Nós não podemos fazer barulho. Nós não podemos acordar o papai. E vocês só podem levar uma mochila cada um com as suas coisas mais importantes. As crianças, acostumadas a obedecer sem perguntar, assentiram com solenidade. Enquanto eles embalavam em silêncio os seus brinquedos favoritos e um pouco de roupa, Ana Cláudia foi para o quintal dos fundos. Suas mãos tremiam quando ela desenterrou a lata de café. O dinheiro ainda estava lá, úmido, mas intacto. R$ 1.800. Não era muito, mas teria que ser suficiente. Ela embalou o estritamente necessário em uma mala velha. Documentos importantes, remédios das crianças, 2 trocas de roupa para cada um e a carta amassada de sua prima Letícia, que havia sido a sua salvação durante todos esses meses. Às 6h30 da manhã, Ana Cláudia Silva saiu pela porta dos fundos da casa de número 73 da Rua do Comércio, carregando uma mala em uma mão e levando seus 2 filhos pela outra. Ela não olhou para trás. Não deixou um bilhete. Não se despediu de ninguém. A vila de Santa Luzia continuava a dormir.
sem saber que o seu mais silencioso segredo havia finalmente se libertado. Mas o que aconteceria quando Marcos finalmente despertasse? O ônibus Itapemirim, que partia às 9h15 da manhã em direção a São Paulo, se tornou o veículo da liberdade para Ana Cláudia e seus filhos. Eles haviam conseguido comprar 3 passagens na classe econômica por R$ 600 e agora se acomodavam nos assentos de tecido gasto, enquanto o interior se afastava lentamente pela janela. Sofia havia adormecido quase imediatamente, exausta pela tensão da aventura secreta, mas João Pedro permanecia acordado, com os olhos muito abertos observando a paisagem que mudava. Mamãe, quando nós vamos voltar para casa? Ele perguntou com sua vozinha de 4 anos. Ana Cláudia sentiu seu coração encolher. Como explicar para uma criança tão pequena que eles provavelmente nunca voltariam? Como dizer-lhe que o pai não os veria crescer mais? Nós vamos viver uma aventura muito longa, meu amor. Ela respondeu, acariciando seu cabelo escuro. Nós vamos conhecer a sua tia Letícia e nós vamos viver em uma cidade muito grande com edifícios que tocam as nuvens. Enquanto isso, na vila de Santa Luzia, Marcos Vinícius Mendes acordava com a pior ressaca de sua vida. O sol do meio-dia entrava impiedosamente pelas cortinas rasgadas da sala, machucando seus olhos inchados. A boca dele tinha gosto de metal e álcool rançoso. Ana Cláudia, ele gritou do sofá, esperando que ela aparecesse como sempre, com um copo de água e 2 aspirinas. Traga-me algo para esta maldita dor de cabeça. O silêncio que lhe respondeu era diferente. Não era o silêncio temeroso ao qual ele estava acostumado, mas sim algo mais profundo, mais vazio. Ana Cláudia, ele gritou novamente, desta vez se levantando com dificuldade. Eu estou falando com você. Quando ele finalmente se levantou e caminhou em direção à cozinha, ele encontrou tudo estranhamente arrumado. Arrumado demais. A mesa estava limpa, os pratos lavados e guardados. Mas não havia vestígio de café da manhã preparado. Não havia cheiro de café. Não havia pão esquentando na chapa. Ana Cláudia, Sofia, João Pedro? Ele chamou, caminhando em direção aos quartos. O quarto das crianças estava vazio. As camas estavam feitas, mas faltavam coisas. A mochila de Sofia, sua boneca favorita, os carrinhos de João Pedro. Tudo havia desaparecido. Com uma crescente sensação de pânico, Marcos correu para o quarto do casal. O guarda-roupa estava semiaberto. A roupa de Ana Cláudia tinha menos roupa. A escova de dentes dela já não estava no banheiro. A mala velha que eles guardavam embaixo da cama havia desaparecido. Não, não, não! Ele gritou, saindo correndo da casa descalço e sem camisa. O primeiro lugar onde ele foi procurar respostas foi a casa de Dona Jacira, a vizinha que às vezes cuidava das crianças. Dona Jacira, abra! Onde está a Ana Cláudia? Ele bateu na porta com os punhos cerrados. A idosa demorou vários minutos para abrir, e quando o fez, sua expressão era de genuína surpresa. O que está acontecendo, Marcos? Por que você está gritando assim? Ana Cláudia levou as crianças. A senhora sabe onde eles estão? Dona Jacira balançou a cabeça, mas Marcos notou algo em seus olhos, uma faísca que poderia ter sido satisfação. Eu não tenho ideia, ela respondeu firmemente. Faz dias que eu não a vejo. Mentira. Dona Jacira havia visto perfeitamente quando Ana Cláudia e as crianças saíram pela porta dos fundos de manhã cedo. Ela os havia visto caminhar rapidamente em direção à avenida principal com bagagem e havia sentido algo que não experimentava há muito tempo. Paz. Marcos correu de casa em casa como um louco. Ele bateu na porta dos Santos, da família de Dona Márcia, de seu Roberto no bar. Ele perguntou a todos a mesma coisa. Vocês viram a Ana Cláudia?
Vocês sabem onde ela está? As respostas foram uniformemente negativas. Mas Marcos começou a notar algo estranho. Ninguém parecia preocupado com o desaparecimento de Ana Cláudia e das crianças. Na verdade, alguns vizinhos o olhavam com uma frieza que ele nunca antes havia percebido. Talvez ela tenha ido para a casa da irmã dela, sugeriu Dona Carminha, a mesma que havia se benzido durante a surra pública, mas não havia intervindo. Marcos se dirigiu imediatamente para a casa de Patrícia, a irmã mais nova de Ana Cláudia, que morava do outro lado da cidade em um bairro da capital. O encontro foi explosivo. Onde está a Ana Cláudia? Marcos exigiu quando Patrícia abriu a porta de sua casa pequena, mas bem cuidada. Eu não sei, respondeu Patrícia, cruzando os braços. E se eu soubesse, eu não te diria. Como assim você não me diria? Eu sou o marido dela. Eles são meus filhos. Patrícia o olhou com uma mistura de desprezo e pena. Você não é marido de ninguém, Marcos. Maridos cuidam e protegem. Você é apenas um brutamontes que se esconde atrás de um cinto. As palavras atingiram Marcos como bofetadas. Durante 8 anos, ele havia se acostumado com todos o tratando com respeito, ou pelo menos com medo. Ana Cláudia obedecia. Os vizinhos se calavam. Até os comerciantes lhe davam crédito sem perguntar. Mas agora, em frente à irmã de sua esposa, ele percebia que esse respeito havia sido apenas terror disfarçado. Ela vai voltar, Marcos murmurou, mais para convencer a si mesmo do que para convencer a Patrícia. Ela não tem para onde ir. Ela não tem dinheiro. Ela vai voltar pedindo perdão. Não, respondeu Patrícia, com uma certeza que o desarmou completamente. Ana Cláudia não vai voltar. E eu espero que ela nunca o faça. Naquela noite, Marcos se embebedou mais do que nunca. Mas desta vez, não havia ninguém para lhe servir o jantar. Ninguém para colocar um cobertor quando ele adormeceu no sofá. Ninguém para recolher as latas de cerveja vazias que foram se acumulando por toda a casa. Pela primeira vez em 8 anos, Marcos Vinícius Mendes estava completamente sozinho. Enquanto isso, a 400 quilômetros de distância, Ana Cláudia e seus filhos chegavam à rodoviária do Tietê, em São Paulo. A agitação, o barulho, a fumaça e a imensidão da capital os sobrecarregaram imediatamente. Mas quando Ana Cláudia viu sua prima Letícia esperando-os com um sorriso enorme e os braços abertos, ela soube que eles haviam tomado a decisão certa. Prima, finalmente você chegou, exclamou Letícia, abraçando-a forte. Bem-vinda à sua nova vida. 6 anos depois, São Paulo havia transformado completamente Ana Cláudia Silva, embora ela agora se chamasse Ana Cláudia Assecas, como se tivesse deixado para trás não apenas o seu marido abusivo, mas também a parte de sua identidade que havia sido vítima. Seu apartamento na região central era pequeno, mas luminoso, decorado com plantas que ela mesma cuidava e móveis que ela havia comprado com o suor de sua testa. Trabalhando 12 horas diárias em uma fábrica têxtil durante os primeiros 3 anos. Depois, ela havia conseguido algo que jamais imaginou: abrir a sua própria oficina de costura especializada em vestidos de festa e noiva. Criações Ana havia se tornado famosa em 3 bairros próximos. As mães vinham de longe para que Ana lhes fizesse os vestidos mais bonitos para suas filhas. Sua reputação se baseava não apenas na qualidade de seu trabalho, mas em algo mais profundo. Ana Cláudia entendia as mulheres que chegavam à sua oficina. Ela sabia reconhecer em seus olhos as mesmas histórias de sofrimento que ela havia vivido. Sofia, agora com 12 anos, era uma estudante exemplar na escola técnica número 43. Alta para a sua idade, com o cabelo longo e brilhante que sua mãe trançava todas as manhãs,
ela havia herdado a determinação silenciosa de Ana, mas também havia desenvolvido uma personalidade forte e segura que ela jamais teve que esconder. João Pedro, de 10 anos, era completamente diferente do menino tímido e assustado que havia fugido do sertão. Agora ele jogava futebol na liga infantil da prefeitura. Ele tinha um sorriso contagiante e falava de seus sonhos de ser engenheiro com a confiança de quem cresceu em um lar onde os sonhos são respeitados e nutridos. Nenhum dos dois se lembrava muito do pai. As memórias da violência haviam se dissipado com os anos, substituídas por memórias de tardes fazendo lição na oficina de costura, de domingos no parque do Ibirapuera, de aniversários celebrados com bolos caseiros e pequenas festas com os amigos do prédio. Ana Cláudia havia tido pretendentes ao longo desses anos. Roberto, o dono da loja de tecidos da esquina, que era viúvo, e a cortejava levando-lhe flores toda sexta-feira. André, um professor de ensino fundamental divorciado que ela conheceu em uma reunião escolar de Sofia e que a convidava para ir ao cinema aos sábados. Houve até algo mais sério com Felipe, um contador que trabalhava na mesma quadra e que durante 6 meses pareceu ser o homem perfeito, gentil, educado, paciente com as crianças. Mas Ana Cláudia havia desenvolvido uma espécie de radar interno que detectava os primeiros sinais de controle. Quando Felipe começou a sugerir que roupas ela deveria usar, quando ele começou a perguntar por que ela chegava tarde da oficina, quando ele fez o primeiro comentário sobre o fato de que uma mulher não deveria trabalhar tanto, Ana Cláudia cortou a relação sem hesitar por um segundo. As crianças e eu estamos bem sozinhas. Ela explicou para sua prima Letícia durante um de seus jantares de domingo. Eu não preciso de um homem para ser completa. Mas Ana, insistia Letícia. Felipe parecia diferente. Nem todos os homens são como ele. Ana Cláudia nunca pronunciava o nome de Marcos. Em 6 anos, ela havia conseguido apagá-lo tão completamente de seu vocabulário que quando as crianças perguntavam sobre o pai, o que faziam cada vez menos, ela simplesmente dizia: "O pai de vocês mora longe e não pode visitá-los." A transformação física de Ana Cláudia era surpreendente. O trabalho constante havia moldado seu corpo, dando-lhe uma força que ela nunca havia tido. Suas mãos, antes macias e temerosas, agora eram firmes e seguras, capazes de manusear as máquinas de costura industriais com uma destreza que impressionava até os técnicos que vinham fazer a manutenção. Mas a mudança mais notável estava em seus olhos. Já não eram os olhos esquivos e assustados da mulher que havia vivido de joelhos. Agora ela olhava diretamente para as pessoas quando falava, negociava preços sem hesitar e havia desenvolvido uma autoridade natural que fazia com que tanto suas funcionárias quanto seus clientes a respeitassem genuinamente. Ana Cláudia havia contratado 3 mulheres para que trabalhassem em sua oficina. Maria, uma mãe solteira de 2 filhos que havia aprendido a bordar com a sua avó. Carmen, uma mulher de 40 anos que havia ficado viúva e precisava se manter ocupada. E a mais jovem, Paola, de apenas 19 anos, que havia chegado à oficina com hematomas nos braços e uma história muito familiar. Aqui não se pergunta de onde você vem. Ana Cláudia havia dito a Paola no dia em que a contratou. Só importa o trabalho que você faz e a mulher em que você se torna. A oficina havia se transformado em um refúgio não oficial para mulheres que precisavam reconstruir suas vidas. Ana Cláudia nunca o divulgava assim, mas de alguma forma, as mulheres que haviam vivido histórias semelhantes à sua encontravam o caminho até Criações Ana. Nos fins de semana, Ana Cláudia costumava levar Sofia e João Pedro ao parque do Ibirapuera, onde eles alugavam um barco no pequeno lago artificial ou simplesmente se sentavam sob as árvores frondosas para ler livros da biblioteca pública. Era durante esses momentos de tranquilidade absoluta
que Ana Cláudia se permitia pensar no passado, não com tristeza, mas com uma espécie de assombro pela distância que ela havia conseguido colocar entre a mulher que ela havia sido e a mulher em que ela havia se transformado. Havia dias em que ela se perguntava se havia feito a coisa certa ao levar as crianças, mas depois ela via Sofia rir com suas amigas sem medo, ou ouvia João Pedro contar com entusiasmo sobre o seu projeto de ciências, e ela sabia que cada real gasto em passagens de ônibus, cada noite de insônia durante os primeiros meses, cada hora extra trabalhada para seguir em frente, havia valido a pena. Ana Cláudia havia conseguido algo que ela pensava ser impossível. Ela havia construído uma vida onde ela tinha o controle. Ela decidia a que horas se levantar, o que cozinhar, que programas assistir na televisão, como gastar seu dinheiro, com quem falar e, mais importante, com quem não falar. Seus filhos cresciam vendo uma mãe forte, independente, que tomava decisões e as executava sem pedir permissão a ninguém. Sofia já falava em estudar administração de empresas para ajudar a sua mãe a expandir o negócio. João Pedro havia aprendido a ajudar com as contas da oficina, somando e subtraindo, com a seriedade de um pequeno contador. Mas o destino tinha preparado uma prova final para Ana Cláudia. Uma tarde de abril, enquanto revisava as contas da semana em sua pequena escrivaninha na oficina, o telefone tocou. Era um número do interior que ela não reconhecia. Alô? Ana Cláudia respondeu com sua voz profissional de sempre. Mas já era tarde demais. As palavras de Patrícia haviam aberto uma comporta que Ana Cláudia havia mantido fechada por 6 anos. As memórias começaram a voltar como uma avalanche. O cinto, os gritos, a humilhação pública, o medo constante. Naquela noite, Ana Cláudia não dormiu nem um minuto. Ela caminhou por seu apartamento como um animal enjaulado, tentando processar o que havia escutado. No dia seguinte, o telefone tocou novamente. Desta vez, era Patrícia, sua irmã. Ana Cláudia, eu tenho que te contar algo sobre o Marcos. E as palavras que ela ouviu em seguida mudariam para sempre o rumo de sua história. Sua história. As palavras de Patrícia atravessaram o telefone como adagas envenenadas, destruindo a paz que Ana Cláudia havia construído cuidadosamente durante 6 anos. O Marcos está no hospital. Ele tem cirrose hepática em estado terminal. Os médicos dizem que ele tem semanas, talvez dias. A voz de sua irmã tremia. Mas isso não é o pior, irmã. Ana Cláudia se sentou pesadamente na cadeira de sua escrivaninha, sentindo que suas pernas não a sustentavam. O que mais? Ela murmurou. Depois que você foi embora, ele enlouqueceu. Ele largou o trabalho na usina para te procurar por todo o país. Ele gastou todas as suas economias contratando um detetive particular que acabou sendo um golpista. Ele começou a beber mais, muito mais. A casa, Ana Cláudia. Ele perdeu a casa. O mundo de Ana Cláudia começou a girar. A casa da Rua do Comércio número 73 havia sido de sua avó materna. Ela havia passado por herança para Ana Cláudia quando ela se casou, mas por causa das leis matrimoniais, Marcos também tinha direitos sobre ela. Eles a tiraram há 2 anos por dívidas.
Patrícia continuou. Ele tem vivido na rua pedindo dinheiro. Os vizinhos dizem que, quando ele está muito bêbado, ele caminha pelas ruas gritando o seu nome como um louco. Ana Cláudia fechou os olhos, tentando processar a informação. Parte dela sentia uma satisfação amarga ao imaginar Marcos reduzido à miséria, pagando por anos de crueldade. Mas outra parte, uma parte que ela não queria reconhecer, sentia algo parecido com compaixão. Mas tem mais, Ana Cláudia. Patrícia baixou a voz até transformá-la em um sussurro. Marcos tem falado. Ele conta para todo mundo que o escuta sobre o dinheiro. Que dinheiro? O dinheiro da mamãe. A herança que ela deixou no banco. Ana Cláudia, ele sabe do testamento. Ana Cláudia sentiu o ar escapar de seus pulmões. Durante todos esses anos, ela havia guardado o segredo mais zelosamente. Sua mãe, Carmen Silva, havia morrido 3 meses antes de Ana Cláudia fugir. No testamento, ela havia deixado uma quantia considerável de dinheiro, mais de R$200.000, depositados em uma conta bancária em nome de Ana Cláudia. Mas com uma condição: ela só poderia ter acesso a esse dinheiro depois de completar 30 anos ou em caso de viuvez. Ana Cláudia havia completado 30 no ano anterior, mas nunca havia reclamado a herança, porque isso significava voltar, assinar papéis, se expor a Marcos a encontrá-la. Como ele ficou sabendo? Perguntou Ana Cláudia, embora ela já suspeitasse da resposta. Seu Alberto, o advogado da mamãe, está senil. Ele tem 85 anos e às vezes nem sabe em que ano ele está. Parece que há alguns meses, quando Marcos foi incomodá-lo perguntando por você, ele lhe contou tudo sobre a herança. Ana Cláudia ficou em silêncio, calculando as implicações. Se Marcos sabia sobre o dinheiro, ele também sabia que ela teria que voltar eventualmente para reclamá-lo. Ele havia estado esperando, provavelmente apostado como um caçador paciente. Ana Cláudia, tem mais alguma coisa? A voz de Patrícia se quebrou. Marcos não está sozinho. Aqueles amigos dele, os mesmos que estavam em sua casa na noite em que você foi embora, ainda estão com ele. Damião, Cláudio e Daniel. Eles estão cuidando dele como abutres, esperando ele morrer para ver se podem ficar com algo. A imagem que se formou na mente de Ana Cláudia era grotesca. Marcos moribundo, cercado pelos continuou com urgência. Há rumores na vila. Eles dizem que Marcos tem contado que você vai voltar pela herança e que quando você voltar, ele vai acertar as contas com você. Ele diz que vai fazer você pagar por tê-lo abandonado. Ana Cláudia sentiu um arrepio que percorreu toda a sua espinha. Ela conhecia Marcos o suficiente para saber que mesmo moribundo, ele ainda era perigoso, especialmente se ele se sentisse traído e humilhado. Patrícia, eu preciso que você me faça um favor muito grande, disse Ana Cláudia, tomando uma decisão que a surpreendeu até a ela mesma. Eu preciso que você vá ao escritório de seu Alberto e descubra exatamente o que eu preciso para reclamar a herança da mamãe. Ana Cláudia, não. Você não pode estar pensando em voltar. É perigoso. Esse dinheiro é meu por direito. Ana Cláudia sentiu que a força que ela havia construído durante 6 anos se concentrava em sua voz. É a herança da minha mãe, e eu não vou permitir que Marcos ou os amigos dele se beneficiem de algo que me pertence. Mas, Patrícia, me escute. Durante 6 anos eu vivi com medo de voltar. Eu permiti que esse medo me impedisse de reclamar o que é meu. Mas eu já não sou a mesma mulher que fugiu assustada em um ônibus. Se eu voltar, será em meus termos. Naquela noite, Ana Cláudia se sentou com Sofia e João Pedro na sala de seu apartamento.
Era hora de lhes contar a verdade sobre o pai. Crianças, eu preciso falar com vocês sobre algo muito importante. Ela começou pegando as mãos de ambos. Se trata do pai de vocês. Sofia, agora com 12 anos e mais perceptiva do que Ana Cláudia pensava, a olhou diretamente nos olhos. Ele está morto? Ela perguntou com uma maturidade que doeu no coração de Ana Cláudia. Não, mas ele está muito doente e há coisas sobre ele que vocês precisam saber. Durante as 2 horas seguintes, Ana Cláudia lhes contou uma versão suavizada, mais honesta, do motivo pelo qual eles haviam fugido. Ela lhes falou da violência, da humilhação pública, dos motivos pelos quais ela havia tomado a decisão de protegê-los levando-os para longe. João Pedro, que mal tinha 10 anos, ouvia com os olhos muito abertos, processando informações que eram pesadas demais para a sua idade. É por isso que às vezes eu tenho pesadelos onde alguém grita? Ele perguntou com uma voz pequena. Ana Cláudia assentiu com lágrimas nos olhos. Sim, meu amor, mas esses pesadelos vão desaparecer. Já não há nada a temer. Sofia, por sua vez, mostrou uma reação que Ana Cláudia não esperava. Em vez de tristeza ou medo, em seus olhos havia algo que se parecia muito com a fúria. E agora o que ele quer? Ela perguntou com uma voz que soava adulta demais. Ele está muito doente e há uma questão de dinheiro que eu tenho que resolver. Você vai lá vê-lo? Perguntou João Pedro. Ana Cláudia olhou para ambos, esses 2 seres humanos extraordinários que ela havia conseguido criar em paz e segurança, e tomou a decisão mais difícil de sua vida adulta. Sim, eu vou voltar para o interior, mas só por alguns dias, e não para vê-lo. Eu tenho que reclamar algo que a avó de vocês me deixou, algo que nos pertence e que vai nos ajudar a ter uma vida ainda melhor. Nós podemos ir com você? Perguntou Sofia. Não, respondeu Ana Cláudia firmemente. Vocês vão ficar aqui com a tia Letícia. Isso é algo que eu tenho que fazer sozinha. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Ana Cláudia ficou acordada planejando seu retorno. Mas desta vez ela não ia como uma mulher assustada que havia fugido 6 anos atrás. Desta vez, ela ia como Ana Cláudia, dona de seu próprio negócio, mãe solteira bem-sucedida, mulher independente que havia aprendido a não temer nada nem ninguém. No dia seguinte, ela ligou para sua prima Letícia e pediu a ela para cuidar das crianças por uma semana. Depois ela ligou para Carmen, sua funcionária de maior confiança, e lhe encarregou a oficina. Finalmente, ela fez algo que ela não havia feito em 6 anos. Ela comprou uma passagem de ônibus com destino à sua cidade. Mas desta vez a passagem era de ida e volta. Desta vez, ela controlava quando ela chegava e quando ela ia embora. E desta vez, ela levava em sua bolsa algo que Marcos nunca havia visto. As economias de 6 anos de trabalho honesto, os documentos que provavam sua identidade e seu direito à herança, e o mais importante de tudo, uma confiança em si mesma que ninguém, absolutamente ninguém, poderia tirar dela jamais. O ônibus partiria na manhã de sexta-feira. Ana Cláudia voltava para casa. O ônibus chegou à rodoviária em uma manhã de sexta-feira, sob um sol que brilhava exatamente igual àquele dia terrível de 6 anos atrás. Mas a mulher que desceu do veículo não tinha nada a ver com a Ana Cláudia, que havia fugido na madrugada com seus filhos e uma mala velha. Ana Cláudia caminhava com passos firmes e seguros. Ela usava um terno de saia e casaco cor de vinho que ela mesma havia desenhado e costurado, sapatos de salto médio que a faziam parecer mais alta, e uma bolsa de couro autêntico que ela havia comprado para essa ocasião especial. Seu cabelo, agora cortado em um corte elegante que lhe chegava até os ombros, brilhava com reflexos castanhos que falavam de cuidado profissional.
Mas o mais impressionante era o seu olhar, direto, seguro, sem vestígios do medo que havia definido seus últimos anos nesta cidade. Seu primeiro destino não foi a Rua do Comércio. Foi o escritório do advogado Alberto, onde Patrícia já esperava com todos os documentos necessários. Ana Cláudia, murmurou Patrícia quando a viu entrar. Eu não te reconheceria se não fosse pelos seus olhos. Os mesmos olhos, mas uma mulher diferente, respondeu Ana Cláudia com um sorriso que tinha algo de misterioso. O trâmite da herança levou exatamente 45 minutos. 230 mil reais foram transferidos para a conta bancária que Ana Cláudia havia aberto naquela mesma manhã. Dinheiro que sua mãe havia economizado durante décadas trabalhando como costureira. Dinheiro que ela havia guardado especificamente para que sua filha tivesse independência financeira. E agora? Perguntou Patrícia enquanto eles saíam do banco. Agora eu vou para a Rua do Comércio, respondeu Ana Cláudia. É hora de fechar este capítulo para sempre. Quando o táxi parou em frente ao número 73, Ana Cláudia sentiu uma pontada no estômago, mas não de medo, e sim de nostalgia pela mulher que ela havia sido. A casa parecia descuidada, com a pintura descascada e o pequeno jardim transformado em um monte de ervas secas. Uma placa de aluga-se pendia torta da janela principal, mas não era para a casa que Ana Cláudia havia vindo. Era para a rua. Como se tivesse sido anunciada por tambores invisíveis, sua chegada causou um alvoroço imediato em todo o quarteirão. As cortinas se moveram. As portas se abriram ligeiramente e lentamente. Os mesmos vizinhos que 6 anos antes haviam sido testemunhas silenciosas de sua humilhação começaram a sair de suas casas. Dona Carminha foi a primeira a se aproximar com passos incertos e uma expressão de assombro genuíno. Ana Cláudia, é você? Eu sou Ana. Ela respondeu com uma voz clara e forte. Ana Cláudia Silva. A diferença no nome não foi casual. Era uma declaração de identidade renovada. Um por um, eles foram aparecendo. A família de Dona Márcia, os jovens dos Santos, que já não eram tão jovens, seu Roberto do bar da esquina, a senhora Guadalupe com suas filhas, que agora eram mulheres adultas. Todos os que haviam estado presentes naquele triste dia de terça-feira agora formavam um círculo ao redor de Ana Cláudia, mas desta vez a dinâmica era completamente diferente. Ana Cláudia não estava de joelhos. Ana Cláudia não chorava. Ana Cláudia não suplicava. Ana Cláudia estava de pé, elegante, serena, olhando para todos com uma tranquilidade que irradiava poder. Eu sei que todos estão se perguntando por que eu voltei, disse Ana Cláudia, levantando a voz o suficiente para que todos pudessem ouvi-la. Eu voltei porque eu tinha assuntos para resolver e porque há coisas que eu precisava lhes dizer. O silêncio era tão profundo que era possível ouvir o som do vento movendo as folhas secas na calçada. Há 6 anos, vocês viram como um homem me humilhou nesta mesma rua. Ele me bateu com um cinto como se eu fosse uma criança desobediente e todos vocês estavam aqui, assistindo, sem fazer nada. Alguns vizinhos baixaram o olhar, envergonhados. Outros se remexiam desconfortáveis. Eu não vim para lhes cobrar. Ana Cláudia continuou. Eu vim para lhes agradecer. A declaração foi tão inesperada que vários vizinhos levantaram a cabeça confusos. Sim, para lhes agradecer, repetiu Ana Cláudia com um sorriso que tinha algo de feroz. Porque o silêncio de vocês me ensinou algo muito valioso. Ele me ensinou que eu não podia esperar que outros me salvassem. Eu tinha que me salvar. Foi nesse momento que a figura que todos estavam esperando apareceu. Marcos Vinícius Mendes emergiu de trás da casa de número 75, onde, aparentemente, ele havia estado vivendo em um quarto de sótão que uma família lhe emprestava por pena.
Mas o homem que se aproximou arrastando os pés era uma sombra patética de quem ele havia sido. 6 anos de alcoolismo intenso haviam destruído seu corpo. Ele estava emagrecido, com a pele amarelada da cirrose, o cabelo grisalho e ralo, e uma barba descuidada que não podia esconder as bochechas afundadas. Sua roupa estava suja e manchada, e emanava um cheiro que misturava álcool, doença e abandono. Mas o mais impactante era o seu olhar. Os olhos que antes haviam brilhado com crueldade e autoridade, agora estavam opacos, perdidos, desesperados. Ana Cláudia, ele murmurou com a voz rouca quando a viu. Você voltou. Eu sou Ana. Ela o corrigiu, sem se mover de seu lugar. Ana Cláudia Silva. E sim, eu voltei. Marcos se aproximou cambaleando, e Ana Cláudia pôde ver que atrás dele vinham seus 3 companheiros eternos, Damião, Cláudio e Daniel. Mas eles também haviam mudado. Eles pareciam mais velhos, mais cansados, como hienas que haviam seguido um leão moribundo por tempo demais. Eu sabia que você viria, disse Marcos, tentando recuperar algo de sua antiga arrogância. Eu sabia que você viria pelo dinheiro de sua mãe. Ana Cláudia sorriu, um sorriso que gelou o sangue de todos os presentes. Eu já fui buscar o dinheiro, Marcos. Eu já o reclamei. Ele está na minha conta bancária desde esta manhã. O golpe foi devastador. Marcos cambaleou como se tivesse recebido uma bofetada física. Como? Você sabe quando? Esta manhã, antes de vir para cá. Ana Cláudia começou a caminhar lentamente ao redor dele, como um predador que estuda sua presa. 230 mil reais, Marcos. O dinheiro que a minha mãe economizou trabalhando honestamente toda a vida. O dinheiro que você esperava poder tocar. A multidão de vizinhos seguia cada palavra como se estivesse assistindo à melhor novela de suas vidas. Mas eu não vim só pelo dinheiro, Ana Cláudia continuou. Eu vim porque eu queria que todos vocês vissem algo. Eu queria que vocês vissem no que se transformou o homem que vocês tanto respeitavam. O homem por quem vocês calaram quando ele me batia. Marcos tentou se aproximar dela, mas Ana Cláudia levantou uma mão e ele parou imediatamente. Havia algo em sua presença que irradiava uma autoridade que ele já não podia desafiar. Você levou os meus filhos, murmurou Marcos com lágrimas nos olhos. Você me tirou tudo. Eu não te tirei nada, Marcos, respondeu Ana Cláudia com uma tranquilidade que cortava como uma navalha. Você tirou tudo de você mesmo, quando você levantou a mão contra mim, quando você me humilhou em frente a esses vizinhos, quando você decidiu que o álcool era mais importante do que a sua família. Ana Cláudia se dirigiu então à multidão de vizinhos. Vocês querem saber o que aconteceu com as crianças? Sofia tem 12 anos e é a melhor estudante de sua escola. Ela fala inglês, toca piano e quer estudar administração de empresas. João Pedro tem 10 anos. Joga futebol e sonha em ser engenheiro. Eles cresceram em um lar onde eles nunca ouviram gritos, onde eles nunca viram violência, onde eles aprenderam que uma mulher pode se virar sozinha. As palavras atingiram Marcos como socos. Ele se dobrou sobre si mesmo, soluçando. Me perdoe, ele choramingou. Por favor, me perdoe. Eu estou morrendo, Ana Cláudia. Os médicos dizem que eu tenho semanas. Por favor, deixe-me ver os meus filhos uma vez antes de... Não! A resposta de Ana Cláudia foi tão firme e definitiva que ressoou em toda a rua. Meus filhos não precisam ver no que você se transformou. Eles não precisam carregar com essa imagem o resto de suas vidas. Marcos caiu de joelhos no mesmo lugar onde 6 anos atrás ele havia obrigado Ana Cláudia a se ajoelhar. A ironia não passou despercebida para ninguém, mas Ana Cláudia não sentiu satisfação vendo seu ex-marido destruído.
Ela sentiu algo mais poderoso, indiferença total. Marcos, ela disse olhando para ele de cima. Durante 6 anos eu pensei neste momento. Eu sonhei em voltar e fazer você pagar pelo que você me fez. Mas você sabe o que eu descobri? Que você já pagou. O seu castigo não foi que eu fosse embora. O seu castigo foi que você ficou. Ana Cláudia se dirigiu pela última vez aos vizinhos. Eu aprendi algo muito importante durante esses anos longe daqui. Eu aprendi que nós não podemos controlar as ações dos outros, mas nós podemos controlar nossas reações. Alguns de vocês me julgaram quando eu era vítima. Alguns pensaram que eu merecia. Alguns simplesmente se calaram por comodidade. Ela fez uma pausa, deixando que as palavras penetrassem. Mas eu decidi não ficar sendo vítima. Eu decidi me tornar uma sobrevivente e depois uma vitoriosa. Ana Cláudia tirou de sua bolsa um envelope grosso. Patrícia, ela chamou sua irmã. Este envelope contém R$5.000. É para os gastos médicos do Marcos. Não porque ele mereça, mas porque meus filhos algum dia vão me perguntar o que eu fiz quando eu soube que o pai deles estava morrendo. E eu quero poder responder a eles que eu fiz a coisa certa. Ela entregou o envelope para sua irmã, sem sequer olhar para Marcos. Mas que fique claro, ela acrescentou, este dinheiro não é para ele, é para a minha própria consciência. Marcos continuava chorando de joelhos, mas Ana Cláudia já havia terminado com ele. Ela se dirigiu em direção ao táxi que a esperava. Mas antes de entrar, ela se virou uma última vez para os vizinhos. Da próxima vez que vocês virem uma mulher sendo maltratada, lembrem-se desta história. Lembrem-se que o silêncio de vocês também machuca. E lembrem-se que as mulheres que parecem mais fracas, às vezes, são as que têm mais força por dentro. Ana Cláudia entrou no táxi e enquanto ela se afastava da Rua do Comércio número 73, ela viu pelo retrovisor como os vizinhos rodeavam Marcos, que continuava ajoelhado na calçada, exatamente no mesmo lugar onde 6 anos atrás ele a havia humilhado. Mas agora era ele quem estava de joelhos, quebrado, pedindo um perdão que nunca chegaria. Ana Cláudia não olhou para trás. 3 dias depois, Ana Cláudia embarcou no ônibus de volta para São Paulo. Em sua mala, ela levava os documentos da herança, algumas fotografias de sua infância que ela havia resgatado da casa de Patrícia e algo mais. A certeza absoluta de que ela havia fechado para sempre o capítulo mais doloroso de sua vida. Sofia e João Pedro a receberam na rodoviária com abraços que duraram vários minutos. "Como foi, mamãe?" perguntou Sofia. "Foi perfeito, meu amor", respondeu Ana Cláudia, acariciando o cabelo de sua filha. "Eu fechei uma porta que estava aberta há muito tempo." "E o nosso pai?" perguntou João Pedro com a curiosidade de uma criança. Ana Cláudia se ajoelhou para ficar na altura de seus olhos. "O pai de vocês está onde ele deve estar", ela respondeu com honestidade. "E nós estamos onde nós devemos estar." 2 meses depois, Ana Cláudia recebeu uma ligação de Patrícia. Marcos havia morrido no hospital público de sua cidade, sozinho, em uma cama de caridade. Seus 3 amigos haviam desaparecido assim que eles perceberam que não havia nenhuma herança para reclamar. Ana Cláudia escutou a notícia sem lágrimas, sem tristeza, mas também sem alegria. Naquela noite, depois de deitar as crianças, ela se sentou em sua varanda para contemplar as luzes de São Paulo. Com parte da herança, ela havia expandido sua oficina, contratado mais 2 costureiras e havia começado a dar aulas de costura gratuitas para mulheres em situação de vulnerabilidade. O seu negócio agora se chamava Criações Ana, Oficina de Novos Começos. Na parede principal de seu escritório, ela havia pendurado uma fotografia. Ela mesma, no dia em que ela voltou ao interior, de pé na Rua do Comércio, elegante, segura, poderosa.
Debaixo da foto havia uma placa que dizia: Ana Cláudia Silva, sobrevivente, mãe, empresária, mulher que decidiu escrever o seu próprio final. Porque essa é a verdade mais poderosa de toda esta história. Às vezes, a melhor vingança não é fazer mal a quem te machucou. A melhor vingança é você se transformar em uma versão tão extraordinária de si mesma que o seu agressor se torna completamente irrelevante em sua nova vida. Ana Cláudia havia conseguido isso e havia ensinado a seus filhos, a suas funcionárias e a todas as mulheres que conheciam a sua história que sempre, sempre é possível se levantar mais forte do que a forma como te derrubaram. Ana Cláudia nunca mais voltou a ser vítima. Nunca mais voltou a permitir que ninguém a colocasse de joelhos e nunca, jamais, permitiu que seus filhos crescessem pensando que a violência era normal. Porque os finais mais poderosos nem sempre são os mais barulhentos. Às vezes, o final mais épico é simplesmente viver bem. O que você achou da história de Ana Cláudia? Você acha que a atitude dela foi a mais sábia? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o nosso próximo vídeo.